nossa primeira pergunta de hoje é da Jane. É o seguinte, ela perguntando: eu acho tão esquisito o fato de alguns casos de câncer metastático ter cura e outros não. Colo retal, já ouvi casos, testículos também. Sei que não é tudo a mesma doença, que são doenças diferentes, mas acho esquisito. Tenho esperança que ocorra a cura. Se a gente for parar para pensar, até 100 anos atrás, sequer se existia sobrevida. E olha quantos avanços. É maravilhosa essa pergunta da Jane, né, que fala sobre a cura no câncer metastático. E Jane está muito bem informada, sim. O câncer de testículo que ela cita aqui na pergunta, o câncer de testículo metastático, sim, tem cura em mais de 90% dos casos. É um câncer que a gente fala que ele é extremamente quimiosensível, responde extremamente bem à quimioterapia. E mesmo em estágios avançados, quando existem metástases pulmonares, metástases em gânglios, né, do retroperitônio, até mesmo metástases cerebrais, existe, né, possibilidade de cura no caso do câncer de testículo metastático. Aqui a Jane cita um outro caso, né, outro tipo de tumor, que é o colo retal, e sim, também existe a chance, só que é menor, né? Aqui a gente fala no câncer de testículo metastático, as chances de cura entre 80% e 90% com os protocolos de quimioterapia atuais, né, de 2023. E já no câncer coloretal metastático, a chance de cura é bem menor, está na casa aí de 10% a 20%, e isso quando o paciente consegue operar a metástase, quando a metástase, preferencialmente é um sítio único. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês, né? O câncer coloretal metastático para fígado, metástase única, essa metástase operada, né, retirada através de uma cirurgia, e aí o paciente faz obrigatoriamente um tratamento sistêmico depois, que é uma quimioterapia, que hoje é feita com um protocolo chamado FOLFOX, né, 2023, protocolo de 2023, sempre cita aqui em que ano nós estamos, porque essas informações, né, podem ficar aqui no YouTube, aqui no Instagram por anos, e isso pode mudar. Como a Jane falou aqui pra gente, né, 100 anos atrás, nada disso existia, nem mesmo as quimioterapias mais simples, e as pessoas morriam. Então, realmente, grandes avanços foram vistos e são vistos em pouquíssimo tempo. E complementando, né, o câncer coloretal pode ser curado, então, quando existem metástases únicas ou hepáticas, um nódulo, ou nódulos muito próximos que podem ser aí operados completamente ressecados pela cirurgia, ou nódulo pulmonar que pode ser operado, ressecado completamente, ou até mesmo um nódulo em sistema nervoso central isolado que pode ser operado ou tratado com radiocirurgia. Então, nesses dois casos, sim, é real isso que a Jane falou, né? Considerando aí as proporções diferentes. No testículo é muito maior a chance de cura e no colo é muito menor, e o paciente precisa fazer a cirurgia desses sítios metastáticos e complementar o tratamento com a quimioterapia para sistêmica, né, onde a gente fala que vai combater essa doença no nível de corrente sanguínea, que quando nós falamos que um câncer é metastático, é sabido que ele saiu do sítio de origem, do órgão de origem, caminhou através da corrente sanguínea linfática para um outro órgão. Então, é necessário, nesses casos, fazer um tratamento sistêmico, né, que entra ou pela veia ou pela boca, ou um comprimido, né, que a gente tem tratamentos orais, terapia-alvo, quimioterapia oral, e também endovenosa, que vai então percorrer, né, todas as células através da corrente sanguínea e vai tentar aí combater as micrometástases, que são as sementes aí que o câncer pode levar para outros órgãos. Vocês estão acostumados aqui com a minha linguagem, eu sempre falo para vocês da forma que vocês entendam, então simplifico, desmistifico o câncer, e com palavras simplificadas para vocês entenderem realmente o que acontece no organismo. E aqui ela pergunta por que todos os casos não são assim. Isso depende de alguns fatores. Primeiro, a agressividade do tumor. Existem tumores mais agressivos, existem tumores mais resistentes às medicações, existem tumores que
os tratamentos estão mais desenvolvidos, isso também é levado em conta. Existe também a questão física do paciente, como é que está o paciente. Então, muito depende não só, né, dos tratamentos que a gente tem hoje em 2023, mas também da agressividade do tumor, do grau do tumor, e do quão responsivo esse tumor é à quimioterapia. Tem alguns tumores que, infelizmente, são quimioresistentes já desde o início, ou se tornam quimioresistentes, né, resistentes ao tratamento de quimioterapia. Então, é por isso que não dá para dizer que o sucesso, né, e uma cura de um câncer metastático pode ocorrer em todos os tipos de câncer hoje, em 2023, porque isso vai depender de fatores também relacionados ao próprio tumor e à agressividade do próprio tumor, assim como ao paciente, como é que ele está fisicamente, como é que ele recebe esse tratamento, como é que é a performance do paciente, essas comorbidades. Então, tudo isso são fatores que vão determinar, né, se poderá ocorrer essa cura de um câncer metastático ou não. Já citei aqui em alguns outros vídeos do YouTube, algumas outras lives, que já vi algumas curas em câncer de mama HER2 positivo metastático, já vi cura em melanoma metastático, também é possível, mas com taxas bem mais tímidas, bem mais baixas, aí, com percentual em torno de 2 a 6%. Então, essa pergunta muito importante, né, da Jane. Vamos para a segunda pergunta, e ela complementa isso aqui, tá no mesmo assunto, uma pergunta também maravilhosa. A pergunta é da Geise. Doutora, no caso de um câncer de mama oligometastático, teria cura? Se fizer todo o protocolo, cirurgia e continuar com a medicação, chegaria à cura? Aqui eu vou explicar para vocês, vou traduzir o que Geise pergunta sobre oligometastático. E aqui parabenizo vocês, né, que são os meus inscritos, meus seguidores, que são muito bem informados, utilizam termos técnicos utilizados pelos oncologistas, né? Oligometastático quer dizer que é um câncer com pouca metástase. O número de metástases é muito pequeno, então a gente chama de oligometastático. Vou dar um exemplo aqui, né, que é o mais comum da prática clínica, que é ter um câncer de mama oligometastático para o osso. O que quer dizer isso? Um câncer de mama com metástase única ou poucos pontos de metástase óssea, né? E aí ela pergunta se seria possível a cura. Aqui eu vou dizer que o mais provável, gente, que ocorra nessa situação é a remissão da doença. O tumor pode sim desaparecer até completamente dos exames de imagem, e sim, aqui em tumores indolentes que crescem lentamente, ou tumores que estão respondendo bem ao tratamento sistêmico, né? Que aqui a Geise fala sobre a medicação, o protocolo que ela está fazendo. Então, se o tumor está respondendo bem, né, e tem aquele ponto da metástase, que é uma oligometástase, que é uma metástase localizada e pequena, pode ser consolidado ali o controle local daquela metástase, através da cirurgia em uma minoria de casos, mas muito mais hoje, em 2023, através da radiocirurgia, que é a radiação, radioterapia localizada ali naquele ponto. A cirurgia ainda para o câncer de mama, cirurgia de metástase, não é tão consolidada como no câncer de colo, é diferente do câncer de colo, que existem estudos clínicos que mostram que pacientes que são submetidos à metastasectomia, né, que é a retirada das lesões, né, metastáticas do fígado, do pulmão, tem aumento da sobrevida. No câncer de mama metastático, nós não temos esses dados científicos, mas em alguns casos selecionados, de tumores, então, que estão respondendo muito bem ao tratamento sistêmico, que estão estabilizados ou em remissão, né, quase total, e sobra aquela lesão oligometastática, uma lesão pequena, pode-se considerar a cirurgia em alguns casos, mas a grande maioria deles considera-se hoje, pelos protocolos atuais, a radiocirurgia, que é uma cirurgia, né, não invasiva, feita através da radioterapia. Então, uma pergunta complementa a outra, e aí que eu já vou para a terceira pergunta, que é uma pergunta também que está aqui nesse mesmo assunto, tá? É a pergunta do Vander.
Ele pergunta assim: quando o paciente tem metástases no fígado, pulmão e ossos e não pode fazer quimioterapia, existe algum outro remédio? Então, primeiro, gente, eu sei que é desesperador uma pessoa, né, fazer um diagnóstico de um câncer, o chão se abre, e principalmente de um câncer metastático. Eu não consigo imaginar a situação de uma pessoa que tem esse diagnóstico e acha que vai morrer em breve, acha que não tem jeito, que não tem o que fazer e que tá tudo acabado. Então, o que eu quero falar para vocês é que não tá tudo acabado. Hoje, em 2023, tem muitos tratamentos para o câncer metastático. E aqui o Wander está dizendo que provavelmente, né, esse paciente que ele se refere, não sei a ele mesmo, não pode fazer a quimioterapia. Mas por que será que não pode? Será que é por conta do ponto de vista físico que o paciente está fraquinho ou não está com a performance adequada para a quimio? Tem que verificar isso. Né? E se não pode fazer a quimio, teria outras possibilidades, dependendo do tipo de tumor? Sim. Existem hoje protocolos com terapia-alvo, mas aí precisa fazer uma análise, uma avaliação molecular do tumor, né? Pegar a biópsia do tumor e mandar para uma análise molecular. Existem hoje também, dependendo do tipo de câncer, tratamentos hormonais, né? Câncer de mama, câncer de próstata. Então, não é só com quimioterapia, existe também a imunoterapia, que hoje a gente faz a imunoterapia isolada para muitos tipos de câncer. Então, primeiro, Wander tem que saber o tipo e o subtipo do câncer, o que eu digo sempre, o nome e o sobrenome. Precisa entender se o paciente está fisicamente bem ou não está, e se é por isso que não pode fazer a quimioterapia. E sabendo o tipo e subtipo do tumor, através de uma análise molecular, dá para saber se tem alguma terapia-alvo, algum tratamento-alvo, que é um comprimido oral, né, na grande maioria dos casos, que o paciente pode tomar em casa, né, e se há outras possibilidades de tratamento, como a imunoterapia, por exemplo, que o paciente poderia utilizar. Eu vou dar até um exemplo da minha prática aqui, que eu sempre gosto de ilustrar, né, os casos que eu conto aqui com histórias reais. E eu atendi o ano passado uma paciente, eu acho que ela era do Piauí. Eu atendo pacientes hoje do Brasil inteiro, do mundo todo, através da telemedicina. E era uma paciente que ela tinha um diagnóstico de câncer de pulmão, do tipo adenocarcinoma de pulmão. Ela nunca tinha fumado. E aí ela foi avaliada na cidade dela e o médico falou que ela não teria condições clínicas de fazer uma quimioterapia. Aí eles me procuraram uma consulta de segunda opinião e eu pedi para ela um exame, vou falar o nome aqui para vocês, tá? Só para vocês saberem, mas eu não estou fazendo nenhuma propaganda de exame, esse canal não é patrocinado, não tem nenhum conflito de interesse. Sempre que eu cito nomes de exames aqui ou de medicamentos, o único objetivo aqui disso é informar vocês, porque informações salvam vidas. E aí eu pedi, então, um Foundation One para ela, que é uma biópsia líquida, e aí trouxe que ela tinha uma mutação, chamada mutação do MET, e aí sim, ela pôde fazer a terapia-alvo, ela não tinha condições físicas de fazer a quimioterapia, mas tinha condições físicas de fazer a terapia-alvo. Ela começou a terapia-alvo e foi muito bem, né? Teve uma melhora expressiva aí no primeiro mês já de tratamento. Então, essa primeira parte da nossa live, né, foi incrível. As perguntas, adorei responder, porque eu acho que essas respostas aqui vão ajudar muita gente. Peço que se vocês gostaram, né, aqui já desse conteúdo, deixem um like. Vocês estão assistindo ao vivo aqui, deixem um like, deixem um comentário, contem para mim de onde que vocês estão assistindo. Vocês que vão ver depois também deixem comentários. Compartilhem os conteúdos desse canal para que mais pessoas tenham acesso. Eu estou aqui fazendo a minha parte, doando o meu tempo aqui para vocês, é uma coisa que eu gosto muito de fazer e faço de coração. E como é que vocês podem ajudar? Disseminando esse canal para outras pessoas que precisam ouvir essas informações, tá?